Oi, bem-vindos a mais um episódio do podcast Contra Controle. Eu sou José Daiane Rocha, psicóloga e mãe atípica, e eu trouxe um convidado muito especial para trazer um tema que com certeza faz parte da vida de todo mundo. Já tem um spoiler aqui, né? Como vocês podem ver, ele é host do podcast Conversa sobre Autismo. E eu queria que vocês conhecessem um pouquinho da história dele, da história do início do podcast. E vocês vão logo entender qual é a relação do episódio de hoje com o Ano Novo. Tá bom? Então vamos conhecer. Pode se apresentar, por favor. Oi, pessoal, tudo bom? Josi, tudo bem? Meu nome é Cristiano, eu sou pai de 3 filhos, eu tenho uma filha de 20 anos, tenho uma filha de 12 anos e sou pai de Lucas, que hoje tem 8 anos, e ele tem autismo, e por conta de algumas ocorrências que aconteceram ano passado, terminou que a gente teve que divulgar para toda a sociedade a nossa condição do autismo em casa, né? Ano passado, a gente teve um episódio de queima de fogos nas campanhas políticas. E isso, na verdade, já vinha de um sofrimento de muito tempo, né? Acredito você, por ser mãe atípica, também já vinha sofrendo com fogos. Bastante, viu? É. Na verdade, fogos não é somente campanha política. A gente passa aqui por fogos na época de São João, Ano jogos Novo, de futebol, Ano Novo. Também. Então, na verdade, sempre foi um sofrimento lá em casa. Tipo, eu levava minha filha Letícia para os jogos de futebol daqui em Alagoas, mas eu não podia levar o Lucas, porque sempre tinha fogos. Com relação a isso, a gente sempre se precavia de que forma a gente ia agir. Então, por exemplo, eu dizia, Kelly, minha esposa, segura aí que hoje tem jogo do CSA, hoje tem jogo do CRB. Então, a vitória de algum desses 2 times poderia ter fogos para comemorar. E aí, aumentava som de TV, fechava as janelas. Às vezes, quando tinha fogos, a gente agia bem rápido. Então, era, de certa forma, até previsível, né? Quando a gente se alertava. Porém, no ano passado, em 2022, houve um excesso de fogos nas campanhas eleitorais. E vinha na sequência de vários dias. Então, por exemplo, a gente mora na parte baixa aqui de Maceió, e num dos dias teve fogos perto lá de casa. Muitos fogos no início de um lançamento de uma campanha para deputado estadual. E meu filho ficou desesperado. Ele estava chegando à escola, ele ficou desesperado. E ele ficou tão desnorteado que ele correu para tomar banho e pedia para ir embora. Então, assim, não falava muito, nada com nada. E naquele momento, um vizinho meu disse, olha, está tendo fogos na rua aqui atrás, que era o lançamento da campanha. A minha iniciativa na hora foi gravar aquele momento de desespero dele e desci. Se eu vou lá. Então, você imagina um pai no desespero, através do desespero do filho. Então, graças a Deus, também fui iluminado por chegar lá. Tinha muita gente na porta. Procurei as pessoas e mostrei o vídeo, mostrei o áudio. Olha o que eu estou passando na minha casa. Isso aqui é uma região de moradores. Olha esses fogos. Então, o pessoal entrou, falou com a coordenação da campanha e disseram naquele dia eles iriam abolir na campanha daquele político. Mas ainda tem os outros, né? Isso foi o primeiro dia, foi uma quarta-feira. Chegamos na sexta-feira, minha esposa pega meus filhos na escola, leva aqui no bairro da Jatiuca para a casa da avó dela. E chegou lá, na região próxima tinha outro comitê, onde o pessoal vai recepcionar os políticos, que culturalmente, no meu ponto de vista, eu acho, é uma idolatria para o político, que ele não precisa ser recebido com fogos. Ele é uma pessoa comum como a gente. E começaram a soltar fogos lá. Minha esposa pega os meninos e corre desesperadamente para voltar para casa, né? Que é o local onde, teoricamente, ele estaria mais acolhido. Na sexta-feira. No sábado, a gente ia para uma festa, e minha esposa deixamos os nossos filhos na casa da minha sogra, na Ponta Verde. Foi um sábado de terror.
porque a gente estava na Jatiuca, em outro bairro, e eu via todos os fogos. E minha sogra não sabia ainda como se portar, né, em relação a isso. E ele entrou em desespero, ele batia nele mesmo, ele se agredia, ele se autoagredia, ele agrediu minha outra filha. Então, assim, perdeu todo o controle e os fogos parecia que não paravam. Então, depois daquele momento, no domingo de manhã, eu disse, eu vou fazer um vídeo e eu espero que viralize para poder chegar nesses políticos, né? Então, de certa forma, foi muito positivo, porque eu gravei mostrando o áudio dele e falando, e de repente, nos grupos do WhatsApp, o pessoal começou a multiplicar, viralizou realmente, teve muitos acessos. Então, chegou a tomar uma proporção que nem eu imaginava que ia chegar. E graças a Deus que chegou a mídia geral, né, daqui do estado, TV, rádio. Então, a gente pôde passar esse alerta para todo mundo e a grande maioria dos políticos, dos candidatos, naquele momento, eles abandonaram os fogos com estampido, né, que é a grande luta da gente. A questão do barulho, não é a beleza dos fogos. Você contando assim, me dá uma impressão de que, por exemplo, essas pessoas, esses políticos, essas organizações, elas meio que não sabiam, assim, não entendiam, não percebiam que aquilo ali podia afetar outras pessoas, né? Por exemplo, aqui, para mim, está sendo um momento de festividade, um momento de felicidade, e é isso. Então, assim, meio que uma invisibilidade do sofrimento do outro. Foi essa a impressão que eu tive, porque depois desse momento, depois que a gente criou todo teve aquele impacto na mídia, nas redes sociais, uma repórter amiga minha eu disse, agora o meu trabalho já está feito, né? Eu queria criar o barulho, fiz o barulho. Ela disse, não, teu trabalho está começando agora. E aí eu comecei a me tocar e disse, e agora? O que é que eu vou fazer? Ela disse, você já mobilizou políticos, já existe projeto de lei caminhando na Câmara, já existe projeto de lei na Assembleia, e vá buscar isso. Porque você está representando essas pessoas. De repente eu passei a representar pessoas, e onde chegava o pessoal dizia assim, todo mundo sabe quem é você, porque criou um impacto tão grande, é o pai daquele menino que apareceu sofrendo por conta dos fogos. Foi quando a gente começou a ação, nos transformamos ativistas da causa do autismo. E a gente foi descobrindo que realmente tem muita gente que sofre calado. É impressionante, Josi, a quantidade de gente que sofre calado de situações mais críticas possíveis que eu não imaginava que as pessoas passavam. De sofrimento maior do que o meu filho estava passando. Eu fico pensando nesses casos, porque às vezes as pessoas também podem achar que elas têm aquele sofrimento, mas elas não sentem que merecem exigir, sabe? Ou exigir que aquilo ali pare, sabe? Eu tenho esse sofrimento, eu tenho essa dor, mas isso é meu, então eu tenho que aprender a suportar. E não é assim, né? Eu acho que a gente, como sociedade, a gente tem que criar um ambiente, uma atmosfera que seja para todos, né? E também, com você contando essa história, o que me parece é que, além do seu filho, muita gente já sofria com isso, mas também tem a outra parcela da população que não sofre com isso, que não lida com isso, mas que pôde conhecer essa realidade e que também se engajou, que se solidarizou. Então, isso, assim, eu acho uma coisa muito bonita, sabe? Como um sofrimento do seu filho, ele se tornou um grande movimento e tem conquistado tanta coisa boa, né? Eu tenho acompanhado você nas redes sociais, nas suas postagens, não só do podcast, também o Lucas, né, que grava com você, ele compartilha muita coisa. Também nos grupos, né, de WhatsApp, que eu faço parte de alguns, as mães compartilhando, os pais compartilhando, que esse movimento ele tem crescido e ele tem conquistado muitas coisas e tem até umas novidades legais que saíram agora esse mês de dezembro, né? Você quer falar um pouquinho sobre? É verdade. Só reforçando o que você colocou, eu acho que o grande marco nessa questão
não existia a divulgação do que acontecia de ruim. A gente passou a perceber, a tomar conhecimento de animais que chegam a morrer por conta de fogos, né? Crianças que chegam a pontos de se desorganizar, de precisar ir para o hospital, condições críticas, e que isso não era levado para as pessoas. Então, chegou a esse ponto. O meu filho, particularmente, depois daquele episódio, hoje nós passamos pelo menos 3 meses sofrendo em casa. Porque não é aquele estresse momentâneo. Aquilo fica na cabeça da criança. Então, qualquer barulho, o meu Lucas, o meu filho, fazia fogos não, e gritava. Então, teve que mudar a medicação, mudou terapias, toda uma mudança que até ele se adaptar durou aproximadamente 3 meses. E é uma coisa traumática, né? Chegamos a passar 3 meses sofrendo. De realmente em casa ser um sofrimento para todos os membros da família. Então, para as pessoas que não conhecem, é importante que conheçam isso, saibam e enxerguem o seguinte: poxa, o que ficou para trás, você não conhecia, você não sabia da história, mas daqui para frente, continuar errando e machucando as pessoas dessa forma, eu acho que vale muito bem a crítica, né? Então, é importante que as pessoas saibam disso, até para entenderem melhor, com relação ao que você disse, que esse mês de dezembro a gente conseguiu, junto à Assembleia Legislativa aqui de Alagoas, a aprovação de uma lei que vai proibir a comercialização, produção de fogos com estampido, né? E importante que as pessoas entendam que o que são fogos com estampido, porque não vai acabar as bombas por completo. Não é que não vai ter, por exemplo, sei lá, a queima de fogos do Réveillon. Não é Sim, que não vai ter. Você vai tirar o barulho excessivo dos fogos. E fica até melhor, não é? Aí eu te pergunto, não sei se você vai, mas se você vai à praia ver os fogos na virada de ano, você vai fazer o quê? Vê-los ou ouvi-los? As cores, né? Ninguém vai pelo barulho, né? E a gente já diz automático: eu vou ver a queima de fogos. Eu não vou ouvir a queima de fogos. Então, a beleza vai ser a mesma, somente mudando a tecnologia. Então, para que ter o barulho? Se você está de um lado da cidade e uma pessoa solta um rojão lá, você sabe para que ela está soltando um rojão? Pois é. Aí, sem falar que eu acho que é uma melhoria que é para todos, sabe? Não só para a pessoa que tem uma sensibilidade auditiva, não só para um bebê, um animal, um autista, um idoso, mas para todo mundo, porque a gente vai ficar com a parte boa, que é a beleza dos fogos, retirando a parte ruim, a parte chata, que é o barulho. O barulho incomoda qualquer um. Pois é. A gente numa das discussões com amigos, um dos amigos disse: a pessoa que gosta de fogos com estampido, né, com aquele barulho excessivo, se tranque dentro de um banheiro e solte, para ver se aquilo ele não se incomoda. Porque a gente sabe que o autista, ele potencializa, ele tem uma audição mais potencializada do que a da gente. Então, você imagina, dentro de um banheiro onde gera um eco, solta lá e fica. Então, assim, prova em você para tu tentar entender um pouco o que talvez seja o sofrimento da outra pessoa. E talvez não chegue nem perto, né? Porque, como você falou, eles têm a audição bem mais sensível do que uma pessoa neurotípica. Então, mesmo que essa pessoa venha... alguém pode achar assim, nossa, mas assim, é um barulho, incomoda, mas nem essas coisas todas. A audição da pessoa autista, ela é mais sensível. Então, não é o barulho que uma pessoa neurotípica escuta. Aquilo ali, ele machuca, aquilo ali dói, pode provocar uma série de coisas que é danoso, é traumático, sabe? Então, assim, eu acho que também cabe um pouco de sensibilidade com a dor do próximo. Um pouco, tipo assim... Olha, para mim seria divertido ter esses fogos, é uma forma de eu demonstrar a minha alegria, mas eu acho que a sua alegria vale o sofrimento do próximo, tem que também pensar por esse lado, né? É verdade. Então, eu espero que justamente nesse momento, onde a lei vem para obrigar as pessoas, mas eu acho que a sociedade hoje tem um grau de esclarecimento que talvez a gente não precisasse ter uma lei para obrigá-los a não fazer isso. Mas, infelizmente... tem que ter regra. Tem algumas pessoas que ainda não entendem. E por isso que eu acho que é importante que, à medida que a gente comemore
essa vitória não do autista, só como você falou, dos pets, né, dos recém-nascidos. Uma criança recém-nascida precisa ter descanso. Pois é. Um idoso quer ter descanso. Você está do lado, às vezes, de um hospital soltando fogos. As pessoas que estão acamadas doentes precisam ter descanso. Então, a gente não fala só sobre autismo nessa condição. Os fogos, o barulho dos fogos prejudica muita gente. Assim como tem outros tantos temas que também precisam ser divulgados. Sim, nas redes sociais a gente ouve. Por que não tira aquele barulho do escape das motos? Nossa. Que inferniza um monte de gente. Verdade. Pode ser uma próxima etapa. Não quer dizer que para você resolver uma vai ter que resolver todas. E eu vou aproveitar essa deixa para fazer um apelo. Por favor, na época do carnaval, quem tiver trio elétrico, dá uma baixadinha no som, porque aquilo é muito ruim. Eu tenho pavor de trio elétrico. Se eu sei que tá passando um trio elétrico numa rua, eu já não passo nem perto. Detesto o trio elétrico, enfim. Gente, não precisa daquele volume todo, não. Baixa um pouquinho o volume do seu trio elétrico no carnaval. Eu acho que dá para comemorar sem agredir o próximo. É verdade. É justamente isso. É a gente respeitar o espaço do próximo. Pode não me incomodar, como você disse, mas está te incomodando? Então eu preciso te respeitar, porque pode ter alguma outra situação em algo que não te incomode, mas venha me incomodar. Pois é. Esse é o lance da coisa, é a questão humana da gente enxergar situações. Então, eu acho que esse pedido vale para todo mundo. Acho que vale reforçar, inclusive com a igreja. Também. Igreja católica. Não que a igreja solte em fogos. Não é a igreja, não é o padre, não é o bispo que mandam. Mas eles têm um poder sobre os fiéis. Então, se numa procissão de Nossa Senhora, de algum santo, o padre, o bispo chegar e disser, não solta fogos não, porque Nossa Senhora não quer ver o sofrimento das crianças nem dos idosos. Então ela não precisa desses fogos, todo mundo já conhece Nossa Senhora, então não precisa. Com certeza os fiéis vão acatar. Sim, sim. E mais, eu acredito que vai tornar a festa até mais bonita. Talvez famílias com idosos, com autistas, elas possam se sentir mais à vontade de participar também. Então, também tem esse lado de acolher, de ser uma festa para todos, de possibilitar uma participação maior dessas pessoas, que eu tenho certeza que tem muitas pessoas que querem até participar da festa e acabam não participando por causa disso, né? Verdade. A gente termina se escondendo, né? Então, algumas vezes, a gente se esconde para poder não passar por aquele sofrimento. Porque você lembra como eu disse, por causa de 3 dias de sequência de fogos, eu passei sofrendo 3 meses. Então, não dá para chegar e dizer assim, não, vamos lá para a gente testar, para ver se ele aproveita de boa, ele vai se acostumar. Porque depois, se ele passa por um momento de fogos, aquilo vira um trauma para ele, e eu passo uma semana, e ele sofrendo por uma semana, semanas ou meses, inclusive. Entendeu? Tem também aquela questão que você falou dos jogos, né? Por exemplo, aí você vai com alguns filhos, aí não pode levar um por causa dos fogos, sabe? Então, assim, digamos que não tivesse esse problema, talvez possibilitasse até uma reunião em família mais agradável, né? Com certeza. Jogos. Já existe uma mobilização, né, das torcidas, do autistas... Tem autistas azulinos e regatianos, autistas regatianos. Então, eles estão crescendo e estão se mobilizando muito. Eu acho que vale a pena a gente acompanhar e apoiar essa causa deles. E na luta com alguns deputados, inclusive, e a Secretaria de Estado, para que possa fazer um espaço adaptado no estádio. Né? Mas aí, lembrando também que da sua casa para o estádio... Tem todo um percurso. Tem percurso. Então, a gente pode estar levando para lá, para o estádio. Lá dentro do estádio, a criança vai estar, o jovem, o autista, de uma forma geral, vai assistir o jogo. Porém, na saída, pode haver comemorações. Então, ele pode sofrer também. Então, eu acho que a preocupação tem que ser em toda a condição, desde a prévia do jogo até o pós-jogo. Sim. E, nesse sentido, eu acho que também cabe muito divulgar cada vez mais sobre o tema. Então, assim...
Falem sobre o tema com os grupos de vocês, com a família, conversar com a família. Olha, vamos optar por um fogo sem estampido, vamos procurar lugares que vendem esses fogos sem estampido, para a gente ter uma festa legal, ter uma comemoração legal. Não só Ano Novo, como vai ter sei lá, meu time vai jogar hoje, vamos comprar fogos. Opta por fogos sem estampido, para ser uma festa legal para todo mundo, sabe? Eu acho que também cabe um pouquinho dessa conscientização, sabe? Da pessoa se determinar, olha, eu quero comprar fogos, quero, mas eu vou optar por um que não tem estampido. Que não prejudique, que me deixe alegre, né? Que eu possa curtir os fogos, mas que não prejudique outra pessoa. Pois é. Uma das condições que eu falei em relação ao que despertou aquela condição do Lucas, naquela crise, foi a falta de previsibilidade. Sim. Né? Então, para quem não conhece a condição do autista, o autista ele precisa ser muito previsível a rotina dele. Então, o que acontecia? São João, a gente sabe quais são os dias de comemoração de São João. Então, a gente podia se trancar dentro de casa, aumentar a televisão e a gente estava... Se houvesse um barulho, a gente conseguia conduzir. Ano Novo, no meu caso, pelo Lucas ser ainda uma criança, ele dorme cedo e às vezes dorme antes da virada do ano. No caso dos fogos, com a campanha eleitoral, foi totalmente imprevisível. No primeiro momento que eu relatei, ele estava chegando na escola. No segundo, ele estava indo para a casa da avó. No terceiro, ele estava na casa da outra avó. Então, aconteceu aquilo, a gente não estava preparado para protegê-lo. Então, foi tudo de repente. Então, não houve previsibilidade, a gente não teve como se precaver e prejudicou tudo, entendeu? E não tinha como, né, na verdade. Não tinha como porque, às vezes, acontece até meio que fora de horário, né? Eu não sei se onde você mora, né, na parte de baixo, porque eu moro na parte alta, mas onde eu moro, às vezes chegava a passar, né, aquele carro com político soltando fogos até 7, 8 horas da noite. Então, assim, é um horário que geralmente criança já está se preparando para dormir, já está relaxando, já está tudo preparadinho para dormir, e daí é surpreendido com um barulho estrondoso. Então, assim, é complicado, né? É verdade. Então, e algumas vezes eles dizem assim, alguns que não conhecem, bota um protetor. Nós temos um protetor em casa também. Mas como é que você vai botar um protetor para uma criança que já entrou em crise? Não vai funcionar. Porque aí volta a questão. Se não tem previsibilidade, quando houver os estampidos e a criança desorganizar, quando você for pôr o fone nele, ele já vai estar desorganizado. E talvez nem aceite, né, colocar o fone. Justamente. Nós já tentamos. Nós temos todos esses equipamentos também, como acredito que muita gente tem. Mas não é fácil por causa disso. Então... É sempre melhor prevenir do que remediar, né? A realidade é muito diferente, às vezes, do que as pessoas imaginam. Principalmente aquelas que não têm essa vivência, né? Então, é importante. Eu acho que é importante a gente poder fazer isso. É importante ter o canal, poder... abrir esse espaço para que a gente fale sobre isso. Mas isso é a causa única do problema para o autista? Não, não é. Não é. É consequente, é rotineiro isso? Não, não é. Mas se a gente pode evitar e não prejudicar a sociedade, né? Porque, por exemplo, nessa negociação que foi feita entre os deputados, eles deram um prazo para as empresas, os fabricantes, eles se adaptarem a essa condição dos fogos. Não é chegar daqui para amanhã e dizer, olha, agora o que você tinha de estoque de fogos perdeu. Né? Então, foi pensado nisso também. Quem fabrica, em quem vende, a questão comercial, né? A questão financeira, geração de emprego. Então, eu acho que os deputados estão todos eles de parabéns, porque conseguiu a aprovação unânime, todos os deputados. Então, eu acho que todos eles estão de parabéns por essa cultura social e econômica. Porque pensaram na condição social dessas pessoas que a gente falou e pensou na condição econômica das empresas que estão nesse meio. É importante também, né? Com certeza. Uma questão também que me vem com relação a essas comemorações de final de ano, trazendo um pouquinho para esse tema. Uma pergunta pessoal minha. Geralmente, nessa época do ano, você consegue com seu filho, sua família, vocês conseguem
com seu filho comemorar em família, sendo que mesmo ele dormindo cedo? Ou vocês precisam ficar mais em alerta para, nossa, se vai... Tem a queima de fogos, né, na virada? Olha, como a gente tem, Josi, os meninos novos, então, assim, por exemplo, eu e minha esposa, a gente não vai para festas, essas baladas que tem, que viram a madrugada. A gente sempre ia para casa de familiares. Então, a gente chegava mais cedo. E por ele ser novinho e ter uma rotina de dormir cedo, nunca foi um problema para a gente, né? Apesar de que, por exemplo, o ano passado, nós dissemos, vamos fugir dos fogos da praia. Porque esse ano, por ter vindo de pandemia, podia ser um ano mais festivo em relação à virada de ano. E aí nós fomos para uma casa de praia. E aí, graças a Deus, ele dormiu antes da meia-noite. A gente estava relaxando, não teve festa. Mas quando deu meia-noite, a gente saiu da casa e disse, vamos ver o que é que tem aqui. Tinha fogos, barulho de fogos de um lado, de 3 lados, a gente ficou... Então, a gente agradeceu pelo Lucas ter dormido antes da queima de fogos. Aí depois que dormiu, tá tranquilo. Dormiu, ele não acorda. Estava lá sem barulho. Então, a gente viu a queima de fogos, entramos dentro de casa e passamos o resto da virada de ano. Mas você vê, a gente tentou fugir, foi para uma outra cidade, achando que estaríamos seguros. E o barulho foi pior do que a virada de ano aqui na praia. Então tem que ter sempre tem que pensar em tudo, né? O que pode acontecer, preparar direitinho, hora de dormir, ficar alerta. Será que vai ter fogo? Será que não vai ter? Tem que ter toda aquela preparação com a família, né? E outra coisa, tem que ter sempre um plano B. Né? É comum acontecer esse tipo de coisa? Já acabou com o momento de diversão da gente? Já. Então, de repente, a gente vai fazer um passeio num local aberto, com os filhos, com a família, e, de repente, por algum motivo, começa a soltar rojões lá. A gente tem que ir embora. A gente tem que ir embora de imediato. Não dá para ficar lá e tentar controlar. Muito difícil. Então, para o nosso filho, ele quer o quê? O aconchego da casa, um local onde ele se sinta seguro. O grande problema nesse período na campanha eleitoral foi que mesmo em casa, mesmo em locais onde teoricamente ele estaria se sentindo seguro, não estava. Porque onde a gente não pode ter segurança nem em nossa residência, o que é que a gente vai fazer mais? Porque é uma coisa invasiva, né? Uma coisa que invade a casa, que invade... É uma coisa que não tem como você ter um local protegido. É uma coisa que invade. Lá em casa, graças a Deus, por ter uma condição financeira um pouco mais privilegiada, nós fechamos com janelas acústicas. Então, a gente preparou o ambiente da casa depois disso. Mas e quem não tem essa condição? E quem mora nas partes mais pobres? Quem não tem um ambiente adequado, que mora numa casa mais simples. Eu vou contar um relato que assim, emocionou a gente depois daquele período. E a gente conversando com uma pessoa que disse que a pessoa morava numa região de pobreza bem acentuada. E a filha dela, ela, quando tinha eventos com fogos, ela urinava nas calças e defecava. E nas festividades de padroeiro, ela foi conversar com o padre para explicar a situação. Pessoa humilde. E o padre disse, minha filha, não tem problema não. Você não tem sua mãe que mora no outro bairro? Quando for ter a queima de fogos por causa do padroeiro, eu vou lhe avisar. E aí você sai de casa para ir para casa da sua mãe. Aí você não passa por essa situação. Mas aí aqui tá. Será que essa pessoa tem condições de sair? E outra. O padre deveria ter um acolhimento diferente. Verdade. Né? E fazer a pessoa sair da sua casa porque eles iam comemorar uma festividade de padroeiro. Eu, particularmente, eu acho isso um absurdo. Porque, como eu disse, a pessoa se sente segura em casa. E você ser obrigado a sair de casa, eu acho que é uma condição extrema para qualquer cidadão, para qualquer situação. Então, também vem muito, me parece, os incomodados que se mudam. Então, o problema seu, se vire. Não, aqui é justamente isso. Aqui os fogos continuam e se você não estiver gostando... Imagina o tamanho do medo, do sofrimento de uma pessoa a ponto de chegar de se urinar, se defecar na roupa, porque
Imagina o pavor dessa pessoa, sabe? Um nível de sofrimento extremo. E é um pouco triste de você pensar, sabe? Porque eu acho que não custa nada você tentar se colocar no lugar do outro, sabe? O nível de sofrimento que aquela pessoa está passando, não só a pessoa sozinha, como a família, as pessoas que estão em volta daquela pessoa também sofrem junto. E eu acho que a gente precisa ser um pouco mais humano, ter um pouco mais de empatia e tentar se colocar um pouco no lugar do outro, sabe? Então, assim, na medida do que a gente consegue evitar sofrimento no outro, a gente precisa tentar, a gente precisa se movimentar nesse sentido, porque eu acredito que amar o próximo é isso. Com certeza. E a gente está falando de uma criança, né? Que está ainda se desenvolvendo e que os traumas ela vai levar para o resto da vida. Com certeza. Então, tudo isso gera outras consequências, né? Consequências que virão no futuro. Então, do jeito que acontece com uma pessoa dessa, que ninguém sabia. Tá entendendo? E eu só tomei conhecimento por conta do episódio de fogos que aconteceu com a gente. E quantas pessoas passam por isso em silêncio? Às vezes não tem a oportunidade de, por exemplo, chegar até você e contar o relato. Com certeza. Olha, vou lhe contar outro episódio. Eu conheci uma pessoa que ela tem 3 cachorros em casa. E no momento dos fogos, o mais severo, ela pegou os cachorros desesperados em casa. Os cachorros correram para debaixo da cama. A mãe dela, tão preocupada com a situação dos cachorros, a pressão dela subiu, foi para 18, alguma coisa desse tipo. Ela foi bater na Unimed. Veja a sequência de problemas que pode causar uma pessoa. Não é só um animal, é simples animal. Não. Gera um risco de vida para o animal, gera um risco de vida para quem cuida também. Né? Porque existe um sentimento forte da pessoa que cria o animal, são os pais pet, mães pet, então tem um amor envolvido ali, né? É um sofrimento em família, né? Com certeza, e sofre todo mundo, né? Sofre todo mundo. É muito complicado isso. Pois é. Então, assim, uma pergunta que eu tenho, a gente já falou sobre as conquistas que vocês tiveram, teve uma lei aprovada. Como é que você consegue visualizar daqui para frente essa luta? Como é que você consegue, quais objetivos que você tem em torno dessa luta pelo fim dos fogos com estampido? O que é que você consegue visualizar para o futuro? Josi, eu acho que do ano passado para cá já houve uma conscientização. Eu, particularmente, vejo menos episódios de barulho com fogos do que se via antes. Essa é a minha impressão. Né? Tem menos barulho com fogos. Eu acredito que mesmo ainda enquanto vai tramitar esse período de modificação, né, nova padronização para a produção e comercialização, a tendência é que a consciência bata mais pesado em relação a isso, porque não é só em Alagoas. Já existem movimentos a nível nacional em outros estados. Então, vai acontecer episódio disso? Vai. Porque a gente sabe de algumas cidades daqui do interior onde já tiveram leis também aprovadas e o pessoal fala que comemoração de padroeiro, de emancipação do município, e o pessoal solta fogos. E vindo, inclusive, do prefeito. É quem deveria dar o exemplo, né? Com certeza. Então, existe briga em cidades do interior de vereadores com a igreja, porque a igreja não quer deixar. Então, ainda vai haver muitos casos como esse. Mas eu acho que a gente está, querendo ou não, conseguindo construir uma sociedade onde hoje as crianças elas estão mais conscientes da condição de dificuldades que outras tenham em relação a transtornos. Existem episódios tristes que a gente ouve falar. Existe. Mas, com certeza, há 20, 30 anos atrás, eram episódios piores e que não tinham uma rede social para você divulgar e multiplicar. Então, é possível que você consiga ver hoje casos como a vereadora, né, que criticou a condição da família autista e terminou abandonando o mandato dela, ou seja, aquilo foi imposto praticamente pela sociedade. Então, as pessoas têm que se policiar no que elas estão falando. Sim. Elas têm que entender que o que elas falam hoje tem uma consequência.
Exatamente. Não é simplesmente você ir para a rede social. E para a gente que tem a rede social, tem o seu canal, tem o meu, tem diversos outros canais, a gente tem que fazer esse trabalho de conscientização. Não vai ser somente fogos, que eu acho que a gente que tem um grau de esclarecimento sobre a causa, a gente tem a obrigação de falar muito mais, além ainda desse tema. Então, paralelo a essa condição dos fogos, a gente tem que trabalhar a conscientização para outros tantos problemas que existem. E talvez essa luta com relação aos fogos, talvez depois ela siga e ela se desenvolva na direção de outras questões que também são bastante importantes, né? Com certeza. Eu, no meu caso, eu tirei o meu podcast e hoje eu criei como uma ação social. Eu quero tentar ajudar as pessoas através do conhecimento e da experiência de outras pessoas. Então, por exemplo, eu trago profissionais da área, eu trouxe pessoas com autismo, que você também trouxe aqui no seu podcast, familiares, porque aí eles vão contando situações que às vezes parecem ser simples, mas que pode resolver algo que esteja enganchado em outras famílias. Então, falar sobre escola, de que há dificuldade ainda de alguns conseguirem adaptação, falar sobre os direitos que existem. Então, eu acho que a gente tem que... Eu não posso me prender somente à questão de fogos. Né? É uma grande vitória, foi uma grande conquista, mas eu me sinto na obrigação de fazer muito mais. Então, eu acho que, no meu caso, o meu canal, ele veio para isso. A gente está iniciando ainda há poucos meses, mas a ideia é que a gente possa multiplicar e fazer crescer essa ideia que vai gerar uma consciência, uma mudança de pensamento em pessoas que, às vezes, não têm esse conhecimento sobre determinadas situações. E é importante, né, sempre falar disso, porque às vezes o que é óbvio para mim, para você que tem essa vivência, né, com pessoas autistas, às vezes para uma pessoa que não tem essa vivência não é. Então é sempre importante falar, é sempre importante conversar, né, sobre autismo, que é o nome do seu canal, porque para trazer não só a conscientização, para trazer representatividade, que é importante, né? Aquelas famílias se sentirem representadas, aquelas pessoas se sentirem representadas e, de certa forma, através da minha voz, da sua voz, elas também se sentirem ouvidas, né? Sim. Um termo muito comum hoje é a pessoa ser empoderada, né? Então, por exemplo, um relato de algo que aconteceu com a gente nesse ano. Todo ano tem as festividades de São João nas escolas. E o meu filho tem medo até do barulho de traque. Então, as crianças, algo mais divertido para uma criança de 5, 6, 7, 8 anos é brincar de traque. E minha esposa disse, rapaz, o Lucas gosta tanto de São João, ele curte tanto a música, dança muito, mas a gente nunca leva ele por causa desse medo dele. E ela disse, eu já tenho, como diz a história. Foi lá na escola e pediu, dá para fazer a festividade com música, com dança, comemoração, sem traque. E o pessoal aceitou. Ou seja, por conta de um movimento que a gente terminou entrando, a própria situação nossa, minha esposa criou coragem e disse, não, peraí, eu vou entrar nessa. E conseguiu. E a festividade de São João, lá no dia deles, não teve traque e todo mundo se divertiu. Todas as crianças estavam, né? Os pais, talvez nem lembraram de traque. Pois é. Então, se divertiram, curtiram, aproveitaram. Então, eu acho que isso é importante. É que, por exemplo, outras mães, outros pais, que eu acho que falta muito pai agir. Eu sinto falta de conversar sobre esse tema com outros homens, entendeu? Conversando dessa forma. Eu acho que ainda falta bastante. Então, o pessoal se sentir empoderado. Para um caso desse na igreja, como o padre falou disso, aí ela vai dizer, não, seu padre, tu tira os fogos que eu vou ficar com minha filha aqui na minha casa. Exatamente. Que minha filha não vai merecer sofrimento e passar por esse sofrimento para você comemorar o dia da padroeira, não. Então, essa argumentação que eu acho que as pessoas precisam colocar para fora, não ter vergonha de dizer a condição que vive com o autista em casa, mas que mostre para tentar se ajudar. Não para fazer uma propaganda e
e querer ser beneficiado de outra forma. Mas para mostrar isso e tentar resolver situações em que ela está sendo prejudicada, a família dela está sendo prejudicada, né? E também é muito importante, né, as pessoas saberem que elas podem, elas devem exigir os direitos dela, porque às vezes a gente pode pensar muito, nossa, eu preciso pedir. E a partir do momento que a gente tem uma lei que fornece esse direito, você pode exigir os seus direitos, não só pedir. Porque, às vezes, o ideal é que, através da conscientização, as pessoas elas passem a enxergar melhor e respeitar melhor o limite do outro. Porque acho que o meu direito vai só até onde chega o seu. Com certeza. Eu não posso passar daqui. E só que se a pessoa ela não respeita, existe uma lei. E é importante que as pessoas saibam e que as pessoas se sintam, como você falou, né, empoderadas para dizer, olha, existe uma lei que me dá esse direito e tem que ser respeitado. Pronto, vou lhe dar dois exemplos da mesma família. Pessoal conhecido nosso que tem um filho autista e num dos episódios da gente que a gente falou sobre o direito do autista, o tema tratado foi a questão da medicação. E eles tinham uma despesa mensal com a medicação do filho dele em torno de R$300. E a partir dali, eles descobriram que podem procurar a Secretaria Estadual de Saúde, que eles têm esse direito do medicamento gratuito. Basta seguir o protocolo, receita, laudo médico, tudo mais. Então, para uma família que estava recebendo o auxílio do Bolsa Família, ou seja, a renda era uma renda restrita, eles deixaram de gastar R$300. Com esses R$300, de repente, ela pode pagar o plano de saúde do filho. Exatamente. Né? Outra coisa, essa mesma família, assistindo um outro episódio, eles descobriram que pode dar entrada no BPC, que mesmo recebendo o Auxílio Brasil, né, o Bolsa Família, eles têm o direito a dar entrada no BPC. Então, é uma renda, é um salário a mais. São cuidados que eles vão poder ter com o filho que antes eles não poderiam. Né? Exatamente. Então, são coisas assim, que para a gente já realiza, né? Já está realizando o trabalho de forma muito, muito satisfatória. Então, essa é a ideia, é a gente poder ajudar. Que a informação chegue a quem precisa, né? Justamente. Essa é a ideia. Então, a gente já está começando a chegar no finalzinho do episódio e eu queria que você deixasse um recadinho para os ouvintes, pode ser? Com certeza. Primeiro recado, pessoal, que eu gostaria que vocês seguissem, era que vocês seguissem o Contra Controle. Esse podcast precisa ser visto, como a gente falou aqui, tem muita gente precisando ter conhecimento. Então, do mesmo jeito que eu falei no meu podcast, que trouxe perfis diferenciados de pessoas, ela já trouxe diversos perfis aqui de psicólogos, de autistas também, de educadores, pedagogos. Então, é muito rico esse podcast. Acompanhe o nosso, acompanhe outros tantos que possam trazer conhecimento e que vocês possam ter a segurança de que vocês vão estar aprendendo. Todo o aprendizado de hoje, a melhoria que você conseguir para o seu filho, para algum familiar seu, você vai colher isso no futuro. Então, teve problema, alguma questão relacionada ao autismo, tenta resolver logo, tenta iniciar terapias e tratamentos logo, porque tudo que for feito vai ser colhido os resultados no futuro. Você está de parabéns aqui pelo podcast. Obrigada. Viu? E você também, eu estou acompanhando. Eu já estou seguindo você no Spotify. Já me inscrevi também no canal do YouTube. Já acompanho você no Instagram, tá? E eu peço a vocês que também, né, acompanhem a gente. Se inscreve, compartilha, comenta, deixa ideia de novos episódios, interage. Também tem uma novidade que se você acompanha um podcast no Spotify for Podcasts, você pode também deixar comentários em áudio que podem ser usados em próximos episódios. Você também pode estar enviando
pelo e-mail. O nosso e-mail é podcastcontracontrole@gmail.com. Você tanto pode enviar áudio como pode enviar relato por escrito. E esses comentários podem estar sendo usados em próximos episódios. Então, interage, vamos lá, vamos participar. E também fala um pouquinho das suas redes sociais, como é que o pessoal faz para seguir canal do YouTube. Lembrando que também vou deixar o link aqui na descrição do episódio, né? Tá, ok. Nós estamos no Conversa sobre Autismo, Spotify, vocês vão poder assistir episódios completos lá. No YouTube também a gente tem alguns trechos, tem um episódio completo. Deixamos também alguns cortes de trechos interessantes dentro de cada bate-papo. E no Instagram, o Instagram a gente não consegue deixar vídeos completos, então a gente deixa alguns trechos, é mais para o pessoal tomar conhecimento do que vem de conteúdo, né, jogando alguns spoilers lá, tal, alguma coisa desse tipo. Mas é importante que sigam a gente, que compartilhem, que multipliquem essa ideia de ajudar o próximo através dessas informações. Então, o que a gente pede é justamente que sigam, curtam, compartilhem e repassem essa ideia de conscientização sobre os demais temas ligados ao autismo e outros transtornos também, sim, que não é só, a gente só fala só sobre autismo. Então, a gente está lá e quem tiver dúvida pode entrar em contato, deixa mensagem lá que com certeza a gente vai retornar. Tá bom. Então, vou aproveitar também para deixar os nossos contatos. Me segue no Instagram, Podcast Contra Controle. @podcast Contra Controle no Instagram e no TikTok. Podcast Contra Controle no YouTube também. Também me segue no meu Instagram pessoal, que é jrocha.psi, que lá eu falo um pouco mais sobre psicologia, não é tão focado no autismo. Também falo, né, mas não é focado só nisso, é mais voltado para psicologia. E também segue a nossa agência parceira, que é a agência Milo, Milo.lab, que essa parceira está junto com a gente, né? Comprou a causa, está aí engajada também. E deixa comentários, curte, compartilha, leva para os grupos de vocês, para a família, debate, conversa sobre essa questão, não só dos fogos, mas questão em geral. Segue não só a mim, mas também o Conversa sobre Autismo. E é isso. Obrigado por ficar com a gente até aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau.